Se você chegou até esse vídeo é porque você está querendo entender o que é Prolabore e principalmente como fazer este Prolabore, o seu salário, no final do mês. Você está vendendo seus doces, às vezes você não está vendo o resultado, você não está vendo um retorno, um lucro, e você quer entender, nossa, mas o que é lucro, o que é Prolabore, o que é meu salário, como que eu calculo tudo isso? Então, todas essas informações eu vou explicar para você e vou trazer aqui de uma maneira mais didática possível para que você entenda e principalmente comece a colocar em prática, tá certo? E antes de mais nada, queria fazer um convite para você. Aqui neste canal eu trago conteúdos para você que trabalha com doces. Eu trago aqui assuntos voltados para marketing, divulgação, precificação, coisas que realmente eu aplico no dia a dia dentro da minha doceria e que eu vejo de extrema importância para muitas outras docerias aqui no Brasil. Então são conteúdos que mudam a minha vida diretamente, eu tenho certeza que podem mudar a sua vida também. Então se você se interessou por este conteúdo, se inscreva aqui no canal. Semanalmente eu trago sempre 2 vídeos novos com conteúdos novos e que eu tenho certeza que vão poder te ajudar. Que eu tenho a certeza que vão fazer a diferença aí no seu dia a dia, aí na sua doceria. Tá certo? Então, antes de mais nada, se inscreva, não deixe para depois e vamos para o conteúdo de hoje, tá certo? Vamos lá. O que é Prolabore? Se você for pesquisar na internet rapidamente, assim, você vai ver que é a participação de todas as pessoas, de todos os sócios de uma empresa, certo? Não de todas as pessoas, né? De todos os sócios. Então, as pessoas que têm a sociedade, que são donos da empresa, elas têm o Prolabore. É uma parte, é um percentual combinado ou até mesmo um valor fixo estipulado que sempre vai ser dividido entre as pessoas que são donas ali da empresa, da sociedade. No seu caso, da sua doceria, o que seria o seu Prolabore? É o seu salário. É aquilo que você estará recebendo ao final do mês. É um valor estipulado, pré-estipulado para você receber. Então, assim, dentro aqui do Doceria Eds, das pessoas, dos meus alunos, nós utilizamos a nossa tabela de precificação. Lá, quando nós vamos precificar, uma das primeiras coisas que nós decidimos é quanto será o seu Prolabore. Então assim, Lincoln, mas eu não tenho ideia. Quanto que eu coloco para ser o meu Prolabore por mês? Quanto que eu coloco para ser o meu salário por mês? E assim, vamos lá, você tem que ser sincero com você mesmo. Ah, eu quero receber, né? Porque às vezes eu já vi isso daí. Às vezes até eu e a Tayana a gente brinca quando a gente tá mexendo na tabela de precificação, recalculando nossos preços. Não, vamos colocar que eu quero um salário de 20 mil. Não, legal, todo mundo quer um salário de 20 mil. Mas isso está perto da sua realidade? De diversos outros pontos, você tem posicionamento, você vende essa quantidade de doce, então não tem nem lógica você colocar que você quer um Prolabore, que você quer um salário de 20 mil reais. Então seja sincero com você, coloque realmente um objetivo próximo daquilo que é a sua realidade, certo? Antigamente, só a Tayana, por exemplo, que trabalhava na doceria. Então o Prolabore era para ela. E assim, inicialmente era 3 mil reais, por quê? Porque era o quanto, por exemplo, cobria até então o que ela tinha de salário quando ela era concursada, entendeu? Depois disso, fomos aumentando, claro, por quê? Porque a loja foi crescendo, porque a percepção de valor das pessoas pela loja, pelos nossos produtos, pelos doces, foram aumentando. Então, nós também fomos aumentando o Prolabore da Tayana, que é, querendo ou não, a principal pessoa dentro da nossa doceria. É ela que realmente recebe esse não é nem lucro, porque é diferente, esse Prolabore, esse salário é para ela, tá certo? Então vamos lá. E aqui eu já vou deixar uma indicação para você. Falei aqui agora há pouco, né, sobre posicionamento. Então por causa do posicionamento a gente começou a cobrar mais caro. Se você quiser entender um pouco mais, eu tenho um vídeo sobre isso, eu vou estar deixando, acho que aqui desse lado, né? E clica, vai lá, assiste, é um conteúdo de ouro e que pouquíssimas pessoas conhecem e colocam em prática. Vai lá depois assistir, depois terminar esse vídeo, fechou? Mas continuando, o Prolabore, o seu salário,
ele é uma parcela que você já vai deixar pré-estipulada quando você estiver precificando os seus doces. Dentro da tabela do Doceria Eds, quando nós vamos precificar os nossos doces, como que nós fazemos? Você basicamente vai estipular quanto você quer tirar por mês. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu quero por mês R$ 4.000. Perfeito. Depois disso nós vamos estipular quantos dias você vai trabalhar no mês. Então a gente vai ter um valor, né, por dia, quanto vai custar o seu dia de trabalho e, consequentemente, quantas horas você vai trabalhar por dia. Então, assim a gente vai ter o quanto você vai, o quanto vai ser o seu salário, quanto vai ser o seu prolabore por hora. E por que isso, Lincoln, por hora? Porque quando a gente vai fazendo toda a precificação, nós calculamos quanto tempo a gente leva para produzir, por exemplo, um bolo. Quanto tempo nós levamos para produzir uma fatia? E desta maneira, o seu custo estará embutido dentro daquele doce. Só que aqui é uma grande diferença e que muitas tabelas de precificação não têm. Mas aqui a tabela do Doceria Eds tem. Se você quiser adquirir ela, tá aqui embaixo. O conteúdo dentro dela é sensacional, tem muito mais do que simplesmente uma tabela de precificação, mas lá tem um passo a passo como você utilizar e muitos outros conteúdos que vão ajudar você a trabalhar o preço das coisas da sua doceria. O preço dos seus doces vão te ajudar realmente a cobrar mais caro e ter maiores lucros, tá certo? Mas vamos lá, o que é o legal dentro da nossa tabela e a maneira como nós trabalhamos? É que lá nós temos calculado o seu prolabore, o seu salário, e nós temos calculado uma porcentagem de lucro, que são coisas diferentes. Como assim, Lincoln? Tem muita gente que buga nessa hora. Por quê? Eu também, quando comecei na doceria, eu achava que todo lucro é o meu prolabore, é o meu salário e acabou. Mas não é bem por aí. Por quê? Porque nós precisamos fazer a nossa empresa crescer, evoluir, investir em novos materiais. Então, assim, nós deixamos calculado o preço do produto já embutido o seu prolabore. Então, se você quer R$ 5.000 por mês, desculpa, o exemplo era R$ 4.000 por mês de salário, esse valor está embutido dentro dos seus doces. Então, se você, um exemplo, R$ 100 custa este bolo. Um exemplo é que para você produzir aquele bolo, a parte do seu prolabore foi R$ 20. E além disso, vai ter mais R$ 10 que é de lucro. Na teoria, às vezes na prática acontece um pouco diferente. Na teoria, você teria que pegar apenas esses R$ 20 e deixar esses R$ 10 para o caixa da empresa. Para que esse caixa? Para você investir em curso, conhecimento, para você investir em maquinário, para você investir em talvez no ambiente, né, para você expandir, para você comprar novos equipamentos. Então, assim, é uma maneira que a sua vida financeira, né, a vida financeira da sua empresa fica mais saudável. Tudo isso fica separado. Então você vai ter a parte do seu salário, do seu prolabore e você vai ter a parte do seu lucro. Cara, se você entendeu isso, você já fechou o vídeo de hoje com chave de ouro. Porque muitas pessoas não têm essa percepção. Às vezes quando ela vai fazer um cálculo de precificar qualquer doce e tudo mais, ela às vezes só multiplica por 2 e acabou. Talvez ela não vai estar tendo prejuízo, mas bem provável, ela também não vai estar tendo lucro, ela não vai estar tendo realmente um fechamento tão bom quanto ela poderia ter. Então, vou fazer aqui um fechamento, como sempre costumo fazer, de todo o conteúdo. O que é Prolabore? É a participação, como se fosse um salário de todos os sócios de uma empresa. Se você é o único dono dessa empresa, da sua doceria, então é o seu salário. É aquilo que você vai receber no final do mês. Fechou? Fechou. Primeiro ponto. Depois disso, o que nós temos? Nós temos que fazer este prolabore, fazer este seu salário ser diluído, estar presente na precificação dos seus doces.
Fazer que quando a pessoa estiver pagando pelo preço do seu bolo, do seu doce, lá dentro já tenha a mão de obra. Lá já tenha o seu serviço, já está sendo pago lá de dentro. E fora isso, ainda dentro do preço do seu produto, precisa ter o seu lucro. Que o lucro é uma margem a mais de todos os seus custos, que vai fazer realmente com este lucro você poder investir em conhecimento, em novos cursos, em equipamentos e expansão da sua empresa. Tá certo? E aqui só um adendo que não fez parte do conteúdo desse vídeo de hoje, mas para você entender, quando a gente vai precificar um preço de um produto, nós colocamos dentro do produto os nossos gastos fixos, nós colocamos os nossos gastos de ingredientes, nós colocamos os nossos gastos de produção e depois nós colocamos o nosso lucro. Como assim, Lincoln? Eu vou só resumir para às vezes não ficar um espaço vago, vamos dizer assim, falar assim, nossa, mas eu só falei de duas partes hoje, né? Então vamos lá, a gente coloca os nossos gastos fixos numa precificação, aluguel, água, energia, anúncio, tudo que você é gasto fixo, seu mensal, vai aqui dentro. Além disso, vai o custo que você tem com os ingredientes para você produzir e também vai o seu custo de mão de obra. Até mesmo porque hoje pode ser você que está fazendo essa mão de obra, mas futuramente pode ser que você contrate uma pessoa para fazer a mão de obra. Então tudo isso são os seus custos para produzir um doce, certo? E depois disso daqui, você coloca uma margem de lucro. Que é a margem de lucro, como já diz, é uma porcentagem a mais em cima de tudo isso para você ter o lucro para trabalhar com a sua empresa. Tá certo? Cara, conteúdo de hoje de milhões, como sempre. Sempre tento trazer aqui as coisas que realmente eu coloco em prática na minha doceria, que realmente fizeram virar a chave aqui dentro da Colher Doce, né? Que é a doceria minha e da Tayana, aqui na cidade de São José dos Campos. Agradeço você que chegou até aqui. Fez sentido para você? Você aprendeu, entendeu a diferença salário, prolabore, lucro, entendeu o que é isso? Então vamos lá. Eu queria pedir duas coisas para vocês, são tarefinhas, que eu tenho certeza que com essas tarefas você já vai conseguir colher resultados, porque não adianta nada você vir aqui assistir esse vídeo e falar assim, nossa, que máximo. Se você não colocar em prática, cara, você vai acabar não tendo resultados diferentes, você só perdeu o seu tempo assistindo o vídeo, tá bom? E eu não quero isso, eu quero você com resultados melhores. Então, duas tarefinhas. Primeira, decida qual vai ser o seu salário, qual será o seu prolabore. Calcule, eu vou deixar aqui um link para um vídeo em que eu ensino a calcular. Eu ensino você a calcular no papel como é a nossa tabela que calcula automaticamente. Fala assim, Lincoln, eu não quero comprar a tabela sua. Tá bom, eu vou ensinar você. Só que aí você não vai ter o equipamento para você fazer tudo automático. Você vai ter que fazer tudo no papel. É mais difícil, é mais cansativo, mas você vai conseguir fazer. Eu vou deixar o link aqui, tá bom? Mas depois você vai lá, assiste, você vai aprender melhor, tudo como você calcular, mas decida. No final desse vídeo agora, qual vai ser o seu salário por mês? Tá certo? E além disso, quanto será a sua margem de lucro? Lincoln, como que eu penso minha margem de lucro? A partir de 10%. Isso, assiste outro vídeo, você vai entender melhor, mas a partir de 10% você começa a ter uma margem de lucro aceitável. E aí você vai aumentando, eu falo que é o acelerador da doceria, é a margem de lucro cada vez maior. Para você entender como você vai fazer essa margem de lucro cada vez maior, você vai ter que assistir o vídeo, tá bom? Mas tenta decidir isso e começar a calcular o preço dos seus produtos pensando nessas duas coisas, tá bom? Agradeço você que chegou até aqui, coloque em prática e, por favor, deixa aqui o seu like, compartilha. Se você se interessou, quer ver mais vídeos como esse, quer ser notificado, cara,
se inscreve aqui no canal, faz realmente ativa o sininho, porque, eu postei vídeo novo e eu posto 2 vídeos novos toda semana, você vai ser avisado e você vai estar realmente adquirindo estes conteúdos novos que vão estar saindo e que eu tenho certeza que vão te ajudar, tá bom? Muito obrigado você que chegou até aqui. Novamente, coloque em prática, tá? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.